Antes de correr para as franquias mais procuradas, se pergunte, você quer seguir a manada ou você quer andar com quem entende de negócio, de riscos e de resultado? Por que as franquias mais procuradas explodem aí no mercado? Eu acredito que você que está aqui, que é uma pessoa que está buscando franquia ou que de fato está querendo saber como estruturar a sua franquia futura, você é um empresário aí de sucesso, já tem lucro, já tem resultado e acredita que a franquia é um excelente canal de distribuição em nível nacional ou até fora do Brasil, está aqui fazendo essa pergunta para mim, mas é um pouco óbvio, né? Elas explodem porque essas franqueadoras, né, geralmente elas investem muito em marketing ali, utilizando posicionamento com TikTokers, em redes sociais, e de fato, às vezes, até confundindo aí a tomada de decisão dessas pessoas, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E como eu sempre trago aqui nos vídeos, nos meus conteúdos nas redes sociais, eu, Guilherme, eu não sou um empreendedor de palco. Eu, de fato, eu sou vendedor há mais de 20 anos e eu vivo franchise aí praticamente 10 anos. E nesses 10 anos eu já errei muito, continuo errando, mas como eu sempre falo, mais acerto do que erro, porque eu busco referências. Espero que você aqui esteja buscando uma referência e também busque pessoas que já têm um grande posicionamento. Mas toma cuidado com a rede social, toma cuidado com o marketing agressivo, porque ele pode estar confundindo você e também você, franqueador, toma cuidado do jeito que você faz. Tem que se posicionar assim, mas tem que falar a verdade. Quando a gente fala de franquias mais procuradas, vira uma euforia. Né, em grandes feiras ou nas redes sociais, pessoas acham que é comprar uma franquia e que de fato já é sucesso. A marca é sucesso, já está validada, já está replicada, mas a sua franquia, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar e você vai ter que seguir padrão, você vai ter que se desenvolver as habilidades, principalmente de liderança, de vendas ali e as habilidades de comunicação para você conseguir se posicionar através dessa ferramenta franquia que você acabou de investir. Né? Tem alguns dados aqui bem legais que eu trouxe para falar da BF com vocês e acredito que você também, que está procurando, você vai perceber algumas coisas aí nas marcas que mais aparecem para você nas redes sociais. Olha só, é importante você tomar cuidado com essa ilusão da popularidade, é isso? Né? Tem pessoas que às vezes estão iludidos pela popularidade aqui nesse mercado e rentabilidade, quando que a gente fala disso? E o faturamento é ego. Tem franqueadores te vendendo, olha, você fatura 180, 200, 400 mil reais no mês, tudo bem, mas quanto que sobra no teu bolso? Não é só sobre dinheiro, tem propósito, tem que ter princípios e valores alinhados, eu sempre prego isso, porque senão você vai ficar doente num negócio que vai te dar dinheiro ali. Você tem que gostar do que está fazendo, do que está atuando ali como franqueado. Mas, e a rentabilidade? Vou dar um exemplo muito básico. Tem franquias em educação, por exemplo, que te obrigam a alugar prédios aí de 15, 20 mil reais de aluguel. Ao invés de pensar em você, está pensando simplesmente que você tenha barreira de entrada e barreira de saída. Em outro vídeo eu vou te contar sobre isso também, que é a metodologia de franqueadora. Tem que ter barreira de entrada e barreira de saída. Só que você comer 20% de margem líquida, média ali, desse franqueado, chega a ser desumano, principalmente no mercado que a gente está hoje, que cada percentual ali, cada real que você lucra é importante, principalmente com como o governo está agindo hoje devido aos impostos aí, tudo que a gente acaba perdendo mês a mês aqui nesse Brasil. Então, essa franqueadora, ela tá te iludindo com o faturamento e a rentabilidade é importante você saber. Tem franquias que às vezes você vai faturar ali 40, 50 mil reais e vai lucrar 20, sendo que outras você vai faturar 150 e vai lucrar 20 também. Isso é importante você avaliar. O marketing versus o que de fato sobra no seu bolso. Toma cuidado com isso. Outra coisa, franquias é sem chegada com marketing muito pesado. Esses dias eu vi um famoso global que ele de fato tinha um programa, né? Ele já não faz mais esse programa hoje, e ele lançou uma franqueadora, lançaram, né? De fato eu aprofundei um pouco ali com a cara dele, inclusive tem o nome dele, de pizzaria, turma. Não existia essa pizzaria. E vem com uma agressividade de marketing devido ao histórico da pessoa na televisão. Não tem problema nenhum. Eu sei que tem franqueado com sucesso já, eu sei que tem gente tendo ali uma boa estrutura, mas um negócio. Marketing pesado no começo, sem o negócio ainda ter validado, a empresa nem existia. Isso é um risco gigantesco. Guilherme, 100% dos franqueados tiveram sucesso. Daqui 2 anos isso pode acontecer e eu oro por isso todo santo dia, porque eu acredito no empreendedorismo, mas é muito ousado, arriscado. Então você tem que ficar atento a isso. Marketing agressivo, a franquia vai ficar muito popular no começo
talvez no meio ali, e depois começa a cair em cascata. Crescimento agressivo tem que acontecer, mas tem que ser estruturado, senão a pessoa se perde. Outra coisa é que crescem rápido, como eu trouxe aqui para vocês, mas de fato não tem suporte. E aí colocam pessoas amadoras ou terceirizadas para te servir. Isso é um risco gigantesco. Se você é franqueador e faz isso, toma cuidado. Utiliza a sua rede para isso. Uma ideia que eu aplico há alguns anos e que de fato tem muito resultado é envolver o próprio franqueado para suportar os outros franqueados. E óbvio, você paga bem esse franqueado, né? Você de fato desenvolver sua equipe na franquia modelo, nas franquias modelo e trazer essas pessoas para a franqueadora, porque não vão ser palestrantes que estão lendo o manual, não vão ser executivos que não vivem a operação de fato. Então você pode crescer agressivamente. E você que está investindo na franquia, tá tudo certo se o marketing dessas mais populares estão te tocando aí. Só que e o suporte? É importante você olhar para suporte, porque ninguém vai fazer sua parte. Mas a franqueadora é obrigada a te dar o melhor suporte aí para você ter sucesso. Por fim, a ilusão dessa popularidade, né? Ela vai gerar ali algumas coisas para você tomar conta, que é a avaliação de como escolher essa franquia. E eu todo vídeo vou reforçar isso para vocês, pessoal. Escolha uma franquia, não compre uma franquia. Franquia eu costumo falar que é um casamento. Não dá para democratizar o empreendedorismo, mas você tem que escolher com quem que você vai empreender. Então você tem que avaliar. Vou dar um exemplo básico, vou fazer uma analogia aqui, até um arroz com feijão aqui. Cara, quando eu, com a minha amada Fernanda, quando eu fui conhecer ela ali de fato, aquela loira maravilhosa, bonita, imagina só o tanto que eu tive que persuadir ela ali e convencer. Foram 8 meses de conversa ali, pessoal. Tanto é que eu tô aí há 12 anos com a Fernanda hoje, estamos aqui em 2025, 2 filhos maravilhosos, como você já sabe, mas foi uma luta, cara. Agora imagina se fosse rápido. Será que eu estaria com a Fernanda? Não tem problema nenhum. Tem pessoas que eu conheci que no primeiro dia já namorou a pessoa lá e tá casada até hoje. Mas concorda que probabilístico, ela foi me conhecendo, eu fui conhecendo ela, a gente foi conhecendo os desafios um do outro, antes de começar a namorar. E depois disso foi longevo. E não quer dizer sucesso, porque tivemos muitos desafios. Isso leva para sua empresa também, olha isso. Então, às vezes é no médio e longo prazo que você vai se dedicar para conhecer essa franquia. Então, por isso que não case de primeira e não fique iludido com aquela loira maravilhosa também, e nem ela comigo, né? Você entendeu aqui, né, amor? Não é nada pessoal, não, tá? Ela sabe disso, que eu sempre uso isso de exemplo aqui. O pessoal do bastidor tá todo mundo me olhando assim, pô, Greg, a Fernanda pegar essa parte, ainda bem que você jogou para você a responsabilidade. Eu ia apanhar em casa agora. Olhando para a avaliação da sua esposa, da sua franquia, do seu negócio que vai entrar, eu listei aqui 5 coisas muito importantes para você avaliar e ver se de fato vai valer a pena. Primeiro que a COF, o histórico de franqueados desistentes. Não quer dizer que a franquia teve muito franqueado desistente que era uma franquia ruim, pelo contrário. Depende muito do volume dessa empresa, tem que fazer a probabilidade. Se ela tem 100 franquias e 50% saíram, poxa, talvez a franquia está em reestruturação, você vai ter que pesquisar um pouco mais. Mas se tiver uma queda ali de 20%, 30%, 10%, é uma média de mercado, de repasse ou de distrato, você probabilisticamente fala com esses franqueados o motivo de saída. Geralmente é por desafio de suporte. Ou talvez ele investiu na franquia de maneira errada e a franqueadora e ele foram responsáveis por não aprofundar um pouco mais, mas mesmo assim, pessoal, eu tive e tenho franqueados que investiram que se arrependeram. Porque ele falou, pô, Guilherme, eu achei que eu ia dar conta, eu tava todo com perfil aqui, mas eu preciso ser executivo mesmo, cara. Não consegui me desenvolver nessa habilidade. E tá tudo certo, vida que segue, faz parte do empreendedorismo. Só que você olha nessa taxa, você consegue entender e até falar com esses desistentes, porque vai estar na circular de oferta, o motivo. Então, investigue para você reduzir a chance de insucesso. Por fim, o payback real versus payback comercial. Então, se a pessoa investiu lá R$80 mil e ela já vendeu R$80 mil, isso daí não é um payback real. Isso daqui ela teve um retorno comercial, ela vendeu proporcional ao que de fato ela já tinha investido. Agora, do outro lado suponhamos que nesse período, vou dar um exemplo, ela investiu 80 mil inicial, ela, dentro do seu processo ali, ela investiu mais 20 mil dentro da operação, passou a ser 100 mil reais. E agora ela tem 120 mil reais em um ano lá de lucro dentro desse processo, você vai fazer essa conta inversa. Eu estou trazendo isso, pessoal, porque geralmente as marcas vão te vender
paybacks absurdos, depende do negócio. Por exemplo, se for serviço, home-based, é uma coisa mais simples. A própria funil é assim, o payback é rápido se a pessoa se dedica. Agora, a Verbalize, por exemplo, o payback também é rápido comparado ao mercado, mas ela tem um investimento maior com capex, com estrutura, com equipe. Então isso passa a ser um pouco mais longo. Então faça essa análise e tenha esses números real. Vai ter vídeo aqui no canal que eu vou explicar como fazer esse cálculo com uma ferramenta muito legal que eu desenvolvi aqui também. Por fim, ticket médio versus volume necessário. Isso daqui é funil básico, né? Gestão comercial básica, mas qual que é o ticket médio que você vende lá de cafezinho versus quanto café você tem que vender? Suponhamos que você fala, poxa, para empatar eu tenho que vender 1.000 cafés por mês. É fazer a divisão por dias úteis ali, que a loja vai ficar aberta de café, e você tem que ser muito racional e fazer uma prévia de estudo, independente da franqueadora, e falar, poxa, por dia eu tenho que vender 300 cafés. É possível? É. Faz sentido o esforço para o resultado? Tem empresas, pessoal, que se você não for multifranqueado, não faz sentido de lucratividade. Mas talvez você goste de café. Né? Inclusive, conheço o cheirinho bom do Dudu, lá, o Eduardo Schroeder, um cara incrível, um cara que inclusive veio na minha convenção agora em 2023 aqui. Super indico a Xerimbom ali como modelo de negócio a ser avaliado se tiver dentro do seu perfil. Fala com o Eduardo lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Se você gosta de café e acredita nesse tipo de negócio, que eu gosto muito também. Não sou favorável a produto, a estoque, eu não gosto de investir e de ter negócio dessa linha, mas eu conheço muitas pessoas ficando milionárias com café também, cafeterias lá junto com o Du. Só um exemplo aqui, tem que vender muito café por dia para ter lucro. E vende, turma, tem lugar que vende muito. E região saturação, né? Vamos pegar aqui, pô, essa região tá saturada. Vou dar exemplo, hoje cada esquina que você pisa tem uma escola de inglês, tem um coaching de inglês, tem um professor de inglês. Qual que é a probabilidade de você abrir uma escola? E isso, pessoal, é muito arriscado. Eu vi só aqui, esse ano, fechou 7 escolas, 7 franquias aqui na minha cidade e uma na cidade do lado. Foram 6 que eu contei, uma, fora as que eu não sei, de inglês, que as pessoas estão optando muito por online ali, inglês, uma maneira mais didática. E também, eu sei que tem franquias vendendo bastante também, mas hoje, para mim, o inglês é uma coisa ali um pouco perigosa. Né? Apesar de sempre precisar falar inglês, né? Sempre se desenvolver, mas eu acredito que o presencial do inglês, eu vejo escolas cada vez mais vazias aqui, principalmente na região que eu tô e, enfim, estudos que eu faço, as pessoas estão migrando muito para coisas mais pockets. Inclusive as franqueadoras se atualizando. Eu vou falar muito da KNN, que é um case incrível de sucesso, que ela não ficou no padrão. Ela criou modelos mais pockets ali, aí eu acredito. Mas aquele modelo arcaico de escola grande, aquele monte de sala, isso daí é um risco gigantesco. A gente vai falar disso também. E tem uma saturação. Às vezes, cada esquina tem uma marca daquela. Eu citei o café aqui, por exemplo, agora a cafeteria, cada esquina tem uma, mas quando a franqueadora é grande, ela vai ficando conhecida, ela se posiciona com marketing, isso vai gerando um valor agregado muito legal e a pessoa quer consumir. Eu cito e eu vendo muito a Xerimbom, porque eu adoro tomar um café na Xerimbom. Aqui em Ribeirão tem outras franqueadoras surgindo de café também, vou falar delas, mas não é sobre volume, é sobre oferta e demanda. O quanto que tem potencial aquela região. Né? Eu acho que é importante você olhar isso também. E por fim, perfil do operador, pessoal. Se você não tem um perfil que a franqueadora busca, de fato, você vai ter que encontrar ali um sócio para estar junto contigo, é o que eu sempre indico, ou ter muita bala ali, ter muito fluxo de caixa disposto para investir em liderança. E tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal, porque às vezes você compra um negócio que você é apaixonado como aluno. Na escola de oratório que eu tinha, por exemplo, as pessoas eram muito apaixonadas como aluno e compravam a franquia e quebrava. Dos 34 primeiros franqueados, tem um naquela rede hoje que eu fui sócio. E a rede só cresce, mas a maioria foram alunos. Então, eu sei que de fato faz sentido, mas a pergunta é, será que você tem perfil para operar um negócio? Vou dar um exemplo. Empresa de educação, se você não for comercial, cai fora. Eu estou desvendendo aqui meu negócio para você. Se você não tiver um sócio comercial, não entre. Porque probabilisticamente você vai ter um desafio ou vai ficar refém daquele gerente. Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu de fato queria te trazer aqui que nesses modelos que ficam se destacando aí, fazendo barulho no mercado, né? Ou você entra no pico
desse negócio ali, aproveita as oportunidades, ou você vai pegar as piores regiões. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Quando você entra antes desse pico, né, de maturação, também é um risco gigantesco, porque às vezes você entra ali, a franqueadora não está estruturada. Vou dar um exemplo aqui. De 0 a 50 franquias, a franqueadora está aprendendo a te dar o suporte. Se você entra antes das 50, é só um número fictício, viu, pessoal? Não existe um número exato para isso. Você vai ter muito sofrimento. Agora, das 50 a 150, seria o pico coerente ali, porque a franqueadora já está madura. Só que depois disso, talvez você vai ter um risco ali de ficar com regiões ruins. Então, vende tão rápido que tem vários pontos para serem observados. Por fim, aqui, quando a operação tem barreira de competência. Então, dentro da sua operação, se a franquia cresce muito rápido, suponhamos que exija algumas habilidades que você tem que desenvolver também ali, a franqueadora acaba vendendo, atropelando, e você não tem a habilidade suficiente. O risco de você quebrar é muito grande. Tem reunião aqui, tem vídeos que eu vou fazer para vocês aqui nesse canal, no Instagram também. Eu falo muito sobre isso, sobre como você, franqueador, estruturar e desenvolver a habilidade do seu franqueado. Só que existe uma curva de maturação para isso. Se a franqueadora cresce rápido, ela não vai conseguir desenvolver isso em tempo e corre um risco você que é investidor aí, potencial franqueado também, de findar. E quando possui diferenciação operacional, cresceu muito rápido, às vezes cada região tem um tipo de operação diferente, existe isso também, apesar de ter um padrão que aí vai aumentar muito o risco do seu negócio. Então tem que tomar muito cuidado. Não estou falando para você cair fora de franquias que estão bombando no TikTok e na internet, não, mas quando o pato começa a gritar, ele já virou uma galinha, é o que eu costumo falar para todo mundo. O Silvio Santos dizia, né? Por que a galinha vende mais que o pato? Porque ele grita muito. A galinha grita muito. Só que o ovo do pato é mais nutritivo, é mais bonito, é mais glamouroso, mas ele vende menos. Agora a questão é, se a franquia é tão boa, por que ela tem que gritar tanto? Ela não pode deixar de gritar. Tem que fazer mais. Mas por que ela tem que fazer tanto barulho? Né? Então eu acredito muito nisso, né? E de fato não tem problema nenhum. Mas quando tem coisa demais ali, fique atento, pessoal. E eu vou reforçar. Eu já vi vários cases, mas tem uma hamburgueria que já causou muito barulho aqui no mercado por causa de um TikToker famoso. Eu acredito que o número 1 do Brasil naquela época lá, pessoal. E aí eu quero que você comente aqui qual franquia na sua região que você viu que cresceu muito rápido e que não existe mais. Qual segmento? O que você me conta aqui? Então já curta aqui, já siga nesse canal, comente, compartilhe com aquele seu amigo que investiu, aquele que perdeu a franquia também, fala para ele que ele tem esperança ainda de achar uma franquia boa, a gente está aqui para ajudar, eu vou indicar muito vocês, mas o mais importante, pessoal, é quando tá gritando demais, é começo de negócio, toma cuidado. Não estou falando de marca antiga, não. Se a empresa já existe há 5, 10 anos e está começando a crescer rápido, é uma coisa porque ela já tem uma base. Agora, empresa que começou agora e está franqueando, fazendo barulho aí, precisando de TikToker, hein, de global para fazer isso daí, pai amado, aí é um risco aí que você está correndo e pode acabar com o seu recurso financeiro, mas principalmente com a sua saúde emocional, acabar com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento. É perigoso tanto quanto esse tigrinho, esses jogos aí viciantes, viu? A gente quebrando por causa de más decisões aí de investimento. Então, conta comigo aqui. E eu costumo dizer que quem aprende a vender escolhe qual cadeira sentar. E um bom vendedor é um bom comprador.